Você vai ouvir Cultura e Arte. Um programa que vai trazer informações, dicas e bate-papo sobre o fazer cultural e artístico de Itaquaruçu e região. Olá, boa tarde. Eu estou aqui hoje estreando ao vivo no nossa Rádio Canto FM 87,9 no programa Cultura e Arte. A nossa rádio aqui de Itaquaruçu hoje tem um convidado muito mais que especial, nosso mestre aqui dos pontos de cultura, uma pessoa que começou a fazer a cultura no Tocantins e aqui em Itaquaruçu, né? Quando eu vim para Itaquaruçu, foi a primeira manifestação que eu tive acesso aqui nas ruas de Itaquaruçu e resolvi vir para cá porque achei aquilo tudo muito interessante, uma cobra gigante andando no meio da rua. E estamos aqui com o mestre Eitenberg, que dispensa um pouco a apresentação, né? Mas que a gente tem muito prazer em te receber aqui, viu, mestre? A gente tem sempre esse compartilhamento de saber, né? Isso é muito importante para a gente, para as pessoas que estão aí ouvindo a gente. Fala um pouquinho aí da sua trajetória, como é que começou essa história da cultura na sua vida, como que isso veio parar aqui hoje, né, Eitenberg? O que rolou aí por essa estrada? Na verdade, começou aqui, né, no Tocantins, né? Eu sou tocantinense, muitas pessoas ainda confundem isso, não sabem. Eu sou tocantinense. Eu sou nascido em Gurupi, fui criado em Ponte Alta, tive uma rápida passagem por Porto Nacional, mas foi uma rápida passagem de 5 anos, assim, que marcou, né? Porque foi um período da vida em que eu tive contato com a arte, né? Com circo, cinema, né, o teatro, que eu não sabia que era teatro, mas mais na frente que eu fui descobrir, compreender o que era o teatro. Até compreendi que eu já tinha isso natural em mim desde menino, né, de pequeno. E depois fui para Goiânia. Então, Goiânia, depois de 20 anos, é que ali sim consolidei a minha estrutura como artista, né, como pessoa, como militante político também. Enfim, o amadurecimento como gente, né, como ser humano, foi em Goiânia ali, porque onde eu militei, onde eu entrei no grupo Opinião, que eu fui fundador do grupo, e o grupo terminou comigo, onde eu passei por Pingo d'Água, e depois saí andando pelo Brasil, para poder retomar ao Tocantins, né. Eu costumo dizer que eu não voltei para o Tocantins, porque do Tocantins que eu saí, eu não voltaria. E até percebe-se ainda, conheço ainda parte desse Tocantins hoje, ainda presente, o que é lamentável. E aí esse Tocantins eu não teria voltado. Eu considero que eu fui para o Tocantins, que é uma parte dele hoje, que é o que eu vim para Palmas, né? E Palmas verdadeira, né? Que eu vim para Itaquaruçu, sem saber que aqui que era Palmas, né? Então foi antes de tudo, né? Antes não. Acontecer, não depois. Não é que é antes de tudo, é porque é uma provocação mesmo, porque assim, eu vim aqui para Itaquaruçu para poder encontrar moradia em Palmas. E eu tenho 2 irmãs que moram aqui, enquanto arrumava um lugar, e acabei ficando por aqui, nunca fui para Palmas. Quando eu digo Palmas verdadeira, é porque eu achava que tinha criado Palmas e aqui era outra cidade. E depois é que eu descobri, na verdade, aqui que é a cidade, que é a capital, e Palmas, você sabia que é uma cidade que não existe? Não existiu. Não existe assim, ela não existiu. Palmas é Itaquaruçu do Porto, que mudou de nome. Isso é uma coisa que eu quero ainda fazer questão de lutar por isso agora, por esse resgate da ideia do nome da cidade, né? Porque, na verdade, a cidade que virou capital em 1990 foi Itaquaruçu do Porto. Então, essa conversa de que tomou emprestada, isso é uma forma de dizer que Itaquaruçu do Porto, aquele pequeno povoado, não poderia ter virado capital. Então, já no afã de que ia ter a nova capital construída, é que se fala disso. É como se você não quisesse admitir, né, que uma criança existia porque estava se planejando um futuro para ela como mulher, como senhora e tal, e foi o que aconteceu. Ou seja, Palmas, Itaquaruçu do Porto foi criado em 89, em 90 vira capital, em abril de 90 é que ela muda de nome para Palmas, ou seja, o projeto Palmas
é tão importante que passa a dar nome ao município. Inclusive é um termo que está na lei orgânica da reunião de abril de 1990. Ou seja, a forma de emprestar foi esconder o nome. É engraçado que a história da energia cultural é uma coisa muito forte, né, também? Porque até hoje a gente não se sente, né? Palmas, a gente se sente Taquaruçu, né? É uma coisa que fica, né? Até porque isso é uma ingratidão, porque você acabou criando uma cidade como se ela não tivesse história, ela não tivesse referência, né? Porque você quis criar, os governantes daquele período ali, quis criar um marco, né? De que surgiu do nada, como foi o caso lá em Brasília, etc. e tal. E por isso que ignorou o fato de que aquele pequeno município, né? Que tinha recém-formado, virar capital. Havia uma briga política também muito grande, né? Você admitir que esse município virou capital e não Porto Nacional, Miracema, ou Araguaína, ou Paraíso, né? Então um pouco da história por aí foi um arranjo político, que acho que depois de 30 anos, né, já está na hora da gente resgatar da história a verdadeira história. Isso aí, mais uma vez. Isso é importante para nós aqui de Taquaruçu, até turisticamente, né, historicamente, porque somos a capital que começou. Então, quando o turista vem para cá, que vê a história, as tradições nossas, vê essa coisa toda da cultura, das áreas preservadas, da natureza, ele está vendo o lugar que começou a capital. Então, mais do que manter Taquaruçu como um sítio de natureza, de geração de turismo, de experiência de natureza, é a preservação da nascente das águas que abastece a capital e é a região básica do município que deu origem a todo o município que hoje é conhecido como Palmas. Isso aí, está aí a concepção dos pontos de cultura, da cultura, do que é resgatar isso aí, né, também. Que é uma resistência a gente tentar fazer isso, né? Inclusive os moradores, quando eu cheguei aqui em 2000, aqui era clássico, os moradores tradicionais daqui não aceitavam a política, não aceitavam, eram fechados, né, tinham uma dificuldade muito grande, porque tinha essa mágoa de que o município recém-criado ele foi atropelado, né, e virou capital, e depois a promessa era de retomar o município, voltando a ser Taquaruçu do Porto, e acabou virando um distrito. É isso aí, cultura sempre está em voga, né, também. É o que se faz no povo, né? E a gente tem tanta potencialidade, tanto que está aí, né? 7 pontos reconhecidos por um sistema que não reconhece, né? É uma coisa bem contraditória, mas que acabou que aconteceu e estamos aqui, né, na luta, na resistência, tentando angariar cada vez mais direitos em relação a isso, né? Etenberg, como é que foi essa história do ponto de cultura lá para você? Como é que surgiu? Como é que você entrou nessa, né? Nesse sistema aí? Não tinha como entrar no projeto Ponto de Cultura naquele período. Eu venho de uma luta muito longa, muito anterior, até que é da questão do teatro amador. Eu fui presidente da CONFENAT, a Confederação Nacional de Teatro Amador, venho do movimento de teatro amador eu entrei para o teatro em 76. Né? Então, assim, meu espetáculo... Você ainda era criança, né, O primeiro espetáculo que eu fiz, já como espetáculo apresentando, foi em 78. Nossa. Então, assim, esse dia agora eu achei esse recorte de jornal aí, fiquei encantado que eu achei. Mas isso aqui? Não, morando aqui? Em Goiânia. Em 76 eu comecei as provas de teatro, já assim, meio compreendendo que é geográfico, coisas de escola, foi quando eu começo a chegar em Goiânia e tal. Mas 76 não, 78. Desculpa, 78. E esse movimento todo, havia no país um desejo de que os grupos de teatro, que era praticamente a base maior de produção cultural amadora, de experimentação, de enfrentamento, de resgate, de resistência, junto com os grupos que hoje a gente chama que são os grupos populares, tradicionais, né, que não eram reconhecidos como da cultura, era reconhecida apenas como parte da cultura popular e não tinha o reconhecimento de hoje. A ideia era que esses centros esses grupos fossem reconhecidos como escolas, como práticas e tal. É daí o pressuposto da ideia de ponto de cultura, né? Que já vem lá da ideia de antes de ter as casas de cultura, de ter os centros de produção cultural, né? Uma ideia lá do Partido Comunista de que
que tinha na década de 60, né, de fazer as casas de cultura e tal, que é quando o Célio Turino aparece dentro da gestão Lula e resgata essas ideias todas e cria a ideia de premiar, de ponto de cultura, né? Então eu já estava aqui em Taquaruçu, tinha saído há alguns anos ali com o Bloco da Boca Grande, né? Que eram os bonecos que criei para referendar e dar isso em 2000, foi? 2001 foi quando eu vim aqui. Eu tinha saído 2001, 2002, 2003 e 2004, né? Sim. 4 anos com o Bloco. Aí é 2005 que eu vou entrar para a Ponte Cultura. E aí então eu já com 4 anos saindo o bloco, eu já tinha amadurecido a ideia que não era para ser um bloco de carnaval, já tinha amadurecido a ideia da representação clara de Taquaruçu, né, em Palmas, o pessoal quando via os bonecos gigantes, lá vem Taquaruçu, tinha tido um choque danado com a comunidade local de Taquaruçu, né, porque eu não aceitava isso como algo daqui, e não era, né, justo que não era daqui, estava chegando, né, estava sendo lançado aqui, foi lançado aqui em 2001. E aí essa ideia toda, eu morava numa casinha muito pequena, quando saiu o edital, o segundo edital, o primeiro edital, na verdade, eu já tentei, mas eu não tinha instituição, que foi quando o do Tocantins foi o Tambor de Tocantins. Foi até o que foi no Iramar, para tentar que a gente fizesse a proposta aqui com saúde, mas aí eles tinham o projeto já do Tambor de Tocantins, que eles foram contemplados no primeiro ano. Foi bacana. Foi o primeiro ponto, né? Do Estado, né? Do Estado. Aí, no segundo edital, já tínhamos uma instituição, que era na época, uma ONG, né? Instituto da Boca Grande. Aí a gente apresentou, eu apresentei a ideia já de um lugar. Não tinha esse lugar. A ideia da Boca Grande ser um lugar para se apresentar aos bonecos gigantes que era daquele bloco que estava até então. Foi daí que começou a mudança de bloco da Boca Grande para a aldeia da Boca Grande, né? Mas na frente a gente ganhou o edital, demorou uns 3 anos para receber, para começar o trabalho. Mas aí tem uma coisa interessante, que inclusive eu vou esclarecer para a comunidade de Taquaruçu. O objeto do nosso Ponte Cultura não foi a atividade cultural que nós fazíamos com os bonecos gigantes e com as brincadeiras de carnaval. O objeto nosso foi criar um lugar, que era a aldeia da Boca Grande, e esse lugar a gente ia ofertar uma trilha, que era para dar acesso à Pedra do Paulo, que era para a comunidade poder conhecer. Minha ideia era que a comunidade indo na pedra e passando na trilha, conhecia a gente. Aí eu imaginava que eu ia fazer ali a sede dos bonecos rápido, né? E aí o pessoal passava, via os bonecos gigantes, subia para ver a pedra, voltava e tal. E a ideia era essa. Então o objeto era manter essa trilha aberta para a comunidade durante um período, gratuitamente, né? Por isso que eu abri a trilha na época, fiz. E o outro objeto era a oficina de arte e cultura do ponto, que eu chamei de Oco do Pau. A oficina nossa, que até a gente chama ela de oficina Oco do Pau, que é ensinar essa técnica para quem a aldeia buscasse com a nossa técnica e tal. Com especialidade para escolas. Então, na época, eu fiz curso para professores, né, aqui na rede do Duque, para outros de Taquaral, vieram os professores para cá para aprender a nossa técnica de trabalhar com os bonecos, e usar essa técnica em sala de aula e tal. Então, a ideia era essa. Inclusive, foi quando começou a surgir a ideia aqui do canto, né? Eu lembro até que eu falava com o Tássio, olha, eu não tenho muita vocação de trabalhar com crianças mais, eu trabalhei muito. Eu estou numa verba agora de auxiliar quem vai trabalhar com crianças sobre o que a gente tem acumulado de conhecimento disso, mas nunca foi objeto nosso, da ONG nossa, trabalhar especificamente com criança. Esse era o objetivo. Que a nossa intenção era que a aldeia viesse receber pessoas que pudessem pegar a nossa técnica, que fosse utilizar isso naquilo que eles trabalham, em sala de aula, com crianças e outros grupos e tudo mais. Na verdade, é essa a nossa intenção até hoje. Então, por isso que a gente deixou a trilha aberta durante muito tempo. Depois, o projeto do Ponto Cultura parou, nossa obrigatoriedade quanto a isso. Nós continuamos deixando a trilha, porque eu demorei a ter aquela trilha de um caminho que ela é hoje, fácil, a frequência de subida, a frequência é a inclinação dela, né, o lugar por onde ela passar, questão de erosão, resistência, distância, uma série de coisas.
Eu continuei deixando grátis. As pessoas subiam, passavam, e como também foi parando as pessoas e explicando, olha, é privado, vai haver uma exploração e tal. Aí veio o projeto de estruturação turística, foi quando a gente reorganizou essa ateliê toda, e só depois de muito trabalho que a gente começou a fazer a operação dela de forma privada, já recente, há uns 2 anos. É isso aí. E esse impacto, assim, porque foi acabou que virou um foco, né? Fazer acontecer essa trilha, né? Como é que foi isso? É uma coisa que melhorou, uma coisa que piorou, porque a gente sabe que teve facilidade, dificuldade, né, também, todo esse processo de reconhecimento de ponto de cultura. Ainda temos até hoje, né, uma dificuldade. O problema do ponto de cultura é que, do projeto do ponto de cultura, é que a ideia não foi atender, eu vejo assim, a ideia não foi atender a classe cultural. Na verdade, eu acho que a gestão passada, esses 13 anos de governo, o objeto, eu sempre bati com esse governo, não foi de atendimento às artes. Foi um governo que teve uma política para as artes muito ruim. Eu que venho desde antes, passei por eles e estou agora sobrevivendo depois, né? Existiu o Covid. A gente não teve uma política para as artes, ao contrário, destruiu todo algo que tinha para as artes. Teve uma política de utilização das artes para o desenvolvimento da cultura. É diferente. O objeto do Ministério era social, era desenvolvimento social. Não era desenvolvimento cultural, não era desenvolvimento das artes em si. A estratégia de desenvolvimento do Ministério da Cultura, do governo como um todo, era social. Então, por isso você tem essa aparência de atendimento, você tem um tipo de atendimento, nós temos um tipo de relação. Então, o programa Ponte Cultura, ele surgiu para dar essa ideia, dividindo com a questão de reconhecimento das experiências de cultura. Daí a ideia, quando eu falo que vinha de antes de um movimento nacional organizado, que tinha muitos, né, em torno disso aí, do movimento de todas as áreas, em especial das artes cênicas, né, que era ligado ao teatro amador, ao circo, à dança, né, a segmentos da música também, que queria esse reconhecimento tal das tradições, dos lugares, das casas das oficinas de dança, das casas de teatro, das casas de cultura, esses lugares. Mas esse projeto ele nunca foi feito para reconhecer esta atividade como arte em si, o que ela envolve. Foi um apoio para um reconhecimento dele como atendimento. Era a ideia de criar uma rede, onde esta rede viraria pontos que receberiam a política pública. Então você tem estabelecido pontos no país, em vários lugares, e agora a política pública definia, esse ano vai ter livros para desenvolvimento contando a história do Brasil, vai para os pontos de cultura. Então eram centros de referência, vamos dizer assim. Você vai ter uma política agora, esse ano, de atender educação de jovens e adultos, vai para os pontos de cultura. Então a ideia era esses pontos de cultura serem credenciados, serem reconhecidos, e depois você estabelecer uma política de atendimento. Até aí, fantástico. Qual o grande problema? Como de sempre. Né? Parece que agora vai mudar, né? Que agora a gente está começando a aprender. Com a LAB para cá, a coisa está mudando. Você tem que ter o dinheiro, ter a fonte do dinheiro para poder ter a política, né, a ser implantada. Né? Até então a gente inventava um projeto, uma política para carvar uma demanda para poder aparecer um dinheiro. Né? Foi o que aconteceu. Tinha uma política apontada, mas não tinha recurso. Então, para você ter ideia, o valor destinado aos pontos de cultura foi calculado em termos de que, tipo assim, essa verba daria para pagar um guarda na casa do ponto de cultura por 2 anos. Seria até os 80 mil. Entendeu? Iniciais, 180. Nem lembro agora, 180 mil. 180 mil iniciais. A ideia daquele valor era o valor de custear um guarda aqui, não, entendeu? Por esse período. Sabia? Começou daí. É mesmo. E aí depois, a gente que rebolou com esse dinheiro, fazer reforma, fazer oficina e não sei mais o que, lançar espetáculo, dar atendimento para não sei quantas crianças, fazer tantas apresentações, gerar não sei quantos empregos, fazer relação com a comunidade, desenvolver a política, gravar a memória, e aí nós endoidamos. É isso. De faz isso, faz aquilo, tudo a partir de que agora era ponto de cultura. Porque a ideia era, sendo ponto de cultura, você estava então na rede.
E agora viria vários projetos. Mas edital por cultura popular. O meu ponto de cultura popular, eu já estou credenciado a pleitear, vou fazer tal ação esse ano de cultura popular, você recebia o recurso. A ideia era essa. Aí começou. Mas aí o que a gestão fez? Ela começou a fazer, a ideia foi fantástica, e ao invés de estruturá-la, passou a se fazer política com ela. Primeiro grande erro, a parceria com os estados e municípios. Que foi quando estadualizou. Exatamente. Aí você passou a ser uma barganha de forçar a barra para que acontecesse tantos pontos em cada estado e município. Aí naqueles estados em que a gestão tinha facilidade, ela conseguiu implantar algumas coisas. Naqueles lugares que ela não tinha, ela começava, fazia o programa, não aparecia o dinheiro. O dinheiro federal vinha, mas o estadual não aparecia, o municipal não aparecia. Aparecia, mas não aplicava. Quando aplicava, aquele projeto já não desenvolveu. Aí nós criamos um desgaste, que foi uma demanda muito grande de projetos contemplados, recebidos, não realizados. Ou prestado conta de forma diferente. Por que errada? Não é do ponto de vista da desonestidade dos artistas em si, mas da relação que nós tínhamos de como que o Estado deveria se relacionar com o poder público até então. Até então nós tínhamos uma prática de que, provado que eu fiz o evento, eu paguei o dinheiro, eu ganhei um dinheiro para montar uma peça, montei a peça, aproveitei que fiz a peça, acabou. Né? Um relatório era atendido pelos órgãos de cultura, seja estaduais, municipais ou federais. Né? E aí a gente começou a ter um outro problema, que foi as prestações de contas sob o crivo da lei. Isso não quer dizer que as pessoas não, quando falam sobre o crivo da lei, as pessoas estavam contra a lei gastantal. Não é isso. É que a lei nossa de relações do poder público com as instituições não prevê, a cultura não existe. Você não existe o objeto da arte. Não existe a relação que você está aqui fazendo um programa de rádio agora e, por exemplo, o lanche, né, vai vir um artista aqui agora e você precisa de um atendimento a ele, que são de coisas que um espetáculo vai acontecer e ele precisa de demandas que são custos, que é a demanda natural daquela hora, entendeu? Então tem várias coisas que você não tem como prever anteriormente, você não tem como comprovar com tomada de preço, de 3 valores, comprar mais barato, não sei mais o que, essas coisas todas, entendeu? Então a gente começou um grande problema que era tentar prestar conta da forma real que eu gastei o dinheiro. Vamos dizer, eu ganhei o dinheiro que eu disse que ia comprar uma TV para poder apresentar melhor para as crianças aqui no ponto de cultura. Aí alguém aqui da comunidade me deu a TV, não precisa mais gastar com essa TV. Não, eu tenho que comprar TV, senão eu tenho que autorizar para comprar TV. A TV ia custar 10 mil, agora a TV deu uma baixa, teve gente que comprou 2 TV, entendeu? 2 computadores, achando que fez uma vantagem. Foi glosado as suas prestações de conta, porque ele só podia comprar um naquele valor que ele colocou. Entendeu? Isso, então começou toda uma onda do choque, do distanciamento que é ainda até hoje, de como funcionam as prestações de conta, a relação do gasto do dinheiro público quando ele está sob a guarda de um ente privado. Até hoje é um grande problema, que você viu agora na live, o grande problema, né? O dinheiro veio para mim. Então é difícil porque a gente precisa entender quando o dinheiro é meu, privado, e quando o dinheiro é público sobre a minha guarda. Os técnicos e às vezes os entes da gestão municipal e estadual, em maior parte, sempre agem como uma ideia de que o recurso veio para que você trabalhasse para o governo. Aí, ao invés deles agora prestar o serviço, ele demanda que você faça o serviço e ele fica criando regra, criando coisa para que você faça como se fosse o Estado aquilo que é uma função sua. Então, note que aqui não tem o processo criativo do artista. Eu idealizei fazer um boneco, fazer um espetáculo, fazer um show, mas a fundação resolve que ela quer, com esse meu trabalho, que eu ensine isso para as crianças. Melhor ainda, que tantas crianças aprendam a fazer isso e façam o seu próprio boneco, entendeu? Um maluco lá resolve que é essa a demanda. E aí o edital é lançado para esse tipo de coisa. Entendeu? Depois, não há uma compreensão de que nesse envolvimento
desse objeto de arte, está envolvido agentes da comunidade voluntária, está envolvido pessoas de forma voluntária, e está envolvido custos que é você que banca, é a comunidade que banca. E agora, quando você coloca no edital, você tem uma dificuldade de você poder manter, porque tem que comprar de tal forma, não da forma como você compra e de quem você compra. Ou não o serviço de quem presta o serviço. É como se você recebesse um dinheiro para você fazer um trabalho e você não pode receber nenhum centavo e nenhum favor desse recurso. Você tem que contratar a pessoa para fazer o que você faz. Pois é, isso é uma coisa que a gente discutiu bastante aqui durante as conversas com os Fonte de Cultura, porque a gente lida com o comportamento humano, querendo ou não, né? E o comportamento humano, ele é flexível, ele não é uma coisa rígida, né? E essas leis vêm muito engessar, a gente fala, né, desse gesso e o negócio não flexibiliza. Mas você não acha que já mudou um pouco desde o início até hoje? Você acha que está a mesma situação, né? A mesma situação, as leis são as mesmas, as obrigações são as mesmas. O que mudou agora foi o rigor da cobrança. Está entendendo? Por exemplo, o que acontece é que, por exemplo, nós temos a Lei Cultura Viva, que dá um marco falso de prestação de contas simplificada, a 3018. Nós temos a 866, que está meio suspensa, fazendo inclusive um estudo de adaptações, não tem nenhum pensamento sobre cultura até agora, nenhum parlamentar apontando isso, nenhum movimento apontando para essas mudanças. E temos aí a 3019, que é esse monstro que foi criado para resolver esse problema. Inclusive a 3018 era para ser compatível a ela, era para uma dialogar com a outra. Na verdade não era para ter as duas, podia ter tido uma, porque as duas é absurdo, uma não dialoga com a outra, uma cria referência ruim para a outra. A 3019, ela só relaciona o dinheiro que é passado para organizações, ONGs, associações, CNPJ. Ela não regula, por exemplo, o dinheiro é passar para pessoas físicas. A 3018, tecnicamente, ela só pode aportar recurso para CNPJ, porque seria só CNPJ que poderia ser ponto de cultura. Você pode ver que aqui já é uma brecha de pessoa física, que é o mestre. Mas ela não é regulamentada a parte do mestre, que essa que é a discussão que a gente vinha. Então, quer dizer, o mestre é uma pessoa física que poderia receber. Então, às vezes, a gente está tendo editais que ele pede a pessoa jurídica representando o físico representando o jurídico, e vira uma lambança aqui, você entendeu? E tal. Quando é CNPJ, tecnicamente teria que obedecer a 3019. Quando a pessoa física, teria que ser a 866 ou a 3018 em determinada condição. Você não é ponto de cultura. Então, era só uma ideia de uma referência. Que, na verdade, você está sendo pela 866. É o caso dos editais da LAB agora. Esse foi feito baseado na lei 866. Que é uma luta, né, de sair disso, né, que é o que enterra. Então, felizmente, nós temos uma compreensão da gestão que amenizou de atender o objeto prestado conta e criou uma especificidade que é natural, porque é garantida pela gente, pela Constituição, que é um objeto de arte. Note qual é a diferença. Objeto de arte. O meu espetáculo, ninguém pode definir preço. A minha obra, ninguém pode definir preço. Você entendeu? Agora, a compra de um objeto, sim. Viu como é complicado? É, um paralelo meio, né, contraditório. Então é isso aqui. Então, o que acontece? O segmento da cultura, tecnicamente, ele ainda vem capengando. O que está acontecendo agora, que mudou, é que esse problema não é mais um problema de poucas pessoas como eu, que vem batalhando só ano. Ele agora é um problema de todos. Chegou para todo mundo. Entendeu? Chegou para todo mundo agora. Você não consegue escrever um projeto, você não consegue adequar as regulamentações, você não vai ter acesso a recursos. Isso eu vinha falando já há 10 anos atrás. Falei, vai chegar uma hora, eu falava isso, vai chegar uma hora que um secretário tem lá o dinheiro para bancar num evento da gente e não vai ter como fazer, porque não tem como passar o dinheiro para a gente. Isso já vinha acontecendo. Que é o que acontece na maioria das vezes, isso. Né? A falta de reconhecimento então, por causa de... A área da cultura, ela precisa ser organizada empresarialmente, administrativamente. A empresa de cultura precisa ser criada, o CNPJ de empresa de cultura não existe. Ou você é uma empresa de produção, uma empresa de articulação, sei lá, alguma coisa. A cultura se dissolvendo, né? Você não pode...
é um absurdo. Você é um grupo de teatro, uma banda de música e você monta um ONG. Isso é uma loucura, uma associação. Um grupo de teatro é a mesma coisa que a Fundação Cultural, que é a DETUC. Você entendeu? O grupo de teatro aqui, ó, dos CACO, que é uma associação, Circos CACO. Só que vocês aqui, a ONG daqui, a nossa ONG lá, Instituto Boca Grande, Precisa do ponto de passar vista juridicamente, é a mesma empresa, a DETUC. Só que nós temos direito privado e ela é direito público. Você entendeu? Há algumas variantes e tal, mas do ponto de vista de obrigatoriedade é praticamente o mesmo. Se um dinheiro entra para a nossa ONG, como é que ele sai? Ele tem que sair do mesmo jeito, com nota fiscal, com isso, com aquilo, Pois é, então difícil administrar isso, né, Rebeca? Porque você tem também que ter o conhecimento na área administrativa. Imposto em cima de imposto. E obrigação em cima de obrigação. E isso é que Isso ainda é uma dificuldade, né? A gente ainda vai barrar muito, né? Mas vamos caminhando, vamos ver se a gente consegue, né? Na verdade, a saída é o reconhecimento do CNPJ. Acho que nós, artistas, precisamos avançar um pouco de entender que tem que ter empresa. E se você, pessoa física, não tem empresa, você tem que entrar ou monta a sua empresa ou trabalha com uma empresa. Ou seja, igual aqui o Canto, igual aqui, você pode ver. Aqui em Itaquaruçu acabou sendo exemplo em Palmas, né? Porque a gente foi o primeiro lugar que praticamente se organizou todo mundo. Sim. Um ONG disso, um ONG daquele, um grupo tal, um grupo do outro, um auxiliando o outro, cada um criou a sua e tal. Mas você cumpriu a norma, igual fala da lei, essa lei nacional, a lei Rouanet, né? Então fácil aprovar um projeto na lei Rouanet. Difícil é arrumar uma empresa que passa o dinheiro, mas aprovar é só cumprir o que está pedindo lá. É simples, né? Se aprovar um projeto. Agora, conseguir uma empresa que vai te passar aquele dinheiro em troca daquilo é que é mais difícil. Né? E depois a execução, né, na hora de executar aquele projeto, estar dentro daquelas regras. Aí para o artista às vezes é impossível. Aí sabe aquele né? artista, aquele músico que tem um violão, uma guitarra, Mas passa um mês tocando dentro do quarto, cria uma música excepcional. Legal, né? Aquele ator jovem que é extrovertido, cria uma peça, pererê. Beleza, mas e aí? Eu acho que porque criou aquilo vai ter o atendimento. Não vai, tem que ter alguém. Tem que ter uma estrutura. Quando era menino tinha o tal do empresário, né? Tinha o tal dos representantes que fazia isso. Aí a gente, para poder pular isso, a gente criou a falsa ideia de que não precisa de ninguém, basta eu mesmo. Não existe você. Existe a administração, a empresa, a organização, a prestação de conta, dinheiro público, e parará e tal. E a solução é você ter instituições que façam esse trabalho com aqueles que não têm a condição de fazer. Essa sempre foi a minha defesa, entendeu? O Canto das Artes ele tem a função de lidar com crianças, portanto as crianças não têm que virar empresa, os pais virar isso, fazer trabalho, porque o Canto das Artes vai fazer isso para eles. Mas quem é que rala o Canto das Artes? Aí essa criança tem que entender, inclusive é educativo, a gente tem que mostrar jogos, sabe? Meus meninos começaram a entender isso, nem correndo. Mas o senhor fez o show, o senhor não deu o patrocínio, a prefeitura pagou, o senhor já fez o show, o que o senhor está entendendo? Pai, mas que loucura é essa? Que tanta nota, que tanta coisa, e que tanta certidão. Eu falei, pois é. Aí deixa de ocupar a parte artística do ser para ocupar a parte capitalista do ser. Faz no país, não ensina. Um assassinato, né? Meu filho formando faculdade, estava formando, eu fui encontrar com ele em Goiânia, para aquelas conversas que já ia ter a formatura. Num papo lá conversando com ele, eu doido indo para Brasília para prestar conta do ponto de cultura, não sei mais o que. Naquela conversa ali, eu falei, pai, porque isso é obrigação, esse tanto de trem, esse tanto de coisa e tal. Eu falei, mas tem assim, que largar naquele dia que ele teve uma ideia, que eu falei, mas não é assim não, eu vou formar agora, eu vou trabalhar. Eu falei, não, filho, não é assim não. Quando você trabalhar, o dinheiro não é seu não. Você tem que dizer de onde o dinheiro veio, para onde o dinheiro vai. Como assim? Eu falei, você nunca veio na faculdade? Não, mãe. E era o jornalismo. Jornalismo, ciências, como é que é? É isso aí que é jornalismo, ciências. Comunicação, né? Aí, aquele dia que ele começou a ter ideia de que o que ele ia trabalhar e ganhar não era dele, que ele tinha que provar de onde recebeu e provar com o que ele gastou. E tinha isso que mais ele ficou assustado. E tinha que dividir. Ele achou que não ia trabalhar, ele recebeu o dinheiro dele, é dele, faz o que quiser. Eu falei, não, você faz o que quiser, mas tem que provar com o que foi que você quis. Ó, quase ninguém nesse país tem essa ideia, uma ideia muito simples, muito simples.
tudo que você ganha tem que dizer de onde veio e tudo que você gasta provar para onde foi. É muito simples. Se todo mundo tivesse essa noção, rapaz, imagina a arrecadação que não era do governo com imposto. Dava até para baixar os impostos, né? Porque é baseado em que arrecada menos, portanto, tem que aumentar, porque pouca gente paga, tem que pagar mais alto em função daqueles que não pagam. Essa é a máxima nossa sempre. É compensar com aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Isso aí. Então, parece que fica mais fácil judiar do que sabe, que está sabendo, do que ensinar para o resto. Isso é tristeza. Estamos aqui com o mestre Wittenberg, a gente, mais uma vez, na sua polêmica maravilhosa, queria ser o brilhantismo, viu? Fazer as pessoas refletirem que a real da cultura é essa, né, Wittenberg? Fazer com que se veja o que é real mesmo, o que está acontecendo de verdade. Que é polêmica, não sou eu que sou polêmica, é porque, às vezes, eu tenho um negócio... O próprio assunto é polêmico, né? Não, eu sinto, porque é o seguinte, você sabe? É que às vezes as pessoas gostam muito de que, tipo assim, eu crio uma coisa que é assim, o político, qual é a diferença de um artista igual eu, assim? A gente fala o que é, porque a gente quer que as pessoas aprendam. Então você propõe algo para que as pessoas reflitam, vejam se quer participar daquilo, interagem com aquilo e fazer. Você já diz, isso é difícil, vai ser assim, tem que aprender, tem que fazer aquilo, tarará, tarará. Qual a diferença de um político? Ele fala aquilo que o outro quer, que não é o que ele vai fazer. Aí é por isso que todo mundo acredita nele, né? Porque ele tecnicamente está mentindo, né? Ele fala para você o que você está querendo, ele diz que vai fazer. Mas quando ele ganha, vai fazer o quê? O que ele pensa. Então, essa é uma diferença que as pessoas até hoje é muito difícil. Porque você vai se reunindo, todo mundo de Itaquaruçu hoje, juntar nós artistas da cultura, que somos pessoas mais assim, que brigam, só tal, junto com a comunidade, os comerciantes, os políticos e tudo mais, você vai ver. Nós da cultura vamos dizer as coisas tudo real, que pode isso, que está faltando aquilo, que tem que fazer isso, fazer aquilo. A comunidade vai odiar nós, não fala isso, que aqui não é assim, que não sei mais o que, entendeu? Aí chega o político, não, você também, não, porque nós também já melhorou isso, e vai fazer aquilo, e pode aquilo aí, não enche de mentira, entendeu? Falando tudo aquilo que o cidadão não tem, mas ele tem a aspiração de ter. Aí ele já viu, opa, esse cara aí vai trazer para mim. Aí o que acontece? Não vou andar com o Saltenberg não, porque o Saltenberg está botando um negócio difícil demais, nós vamos ter que aprender coisas, vamos ter que fazer isso, vamos ter que ser responsável por aquilo, vamos ter que sair de casa, fazendo não sei mais o quê. Não, vou andar com esse outro aí, eu só tenho que assinar um negócio para ele aí e vai vir todo. Aí o que acontece? Aí o que tá? Aí depois, mas Saltenberg, só que estava certo mesmo, né? Só que disse a verdade, enganou a gente. Não sei, eu tô vendo isso aí acontecer direto. Tem gente que chega em casa, alguns tempos depois, nossa, Saltenberg, eu sou bem que o senhor disse naquele dia, bem que o senhor falou. Ai, né? Fazer o quê? A gente está aqui com o Wittenberg. Wittenberg, fala pra gente como é que tá lá agora, como é que faz para visitar, tá aberto ao público, como que vocês estão, como é que foi essa pandemia aí hoje, como é que tá hoje a aldeia Taboca Grande? Tá verde. Tá verde, que bom, que não tá queimada, né? Que bom. Tá verde, né? Essa coisa tá aberto, lá nós já estamos preparados para receber, estamos abertos, né? Estamos que nem passarinho, preso com a gaiola aberta. Porque a gente aproveitou. Eu já estava num programa de reformulação, de reposicionamento de todo o nosso trabalho, sair de um calendário, inclusive o nosso calendário de atividades, ele foi todo alterado, de sair do carnaval, de não ser mais... Porque havia já de muitos anos essa demanda de nossa atividade, o choque que era a nossa atividade com o carnaval. Então eu resolvi deixar apenas a queima dos tambores, que é uma semana antes, né, que ele começou nesse dia, voltamos a queima para aquele dia, que é ali que surge o tambor, é ali que virou o lugar da gente consagrar os tambores, começar a tocar, começar a atividade. Mas então, próximo ano que vem já tem? Já vai ter a queima? Tem. Esse ano teve, só foi online. É isso. Mas agora vai ser presencial? Mas aí tem uma atividade que vai começar a se tornar mais popular, que é no dia 10 de janeiro, que é quando abre, monta a corte do gigante, que é quando um boneco que vai ficar o ano inteiro montado para receber as pessoas, ele é exposto e fica permanentemente montado na aldeia. No dia? Dia 10 de janeiro. 10 de janeiro. 10 de Ligado janeiro. aí, Alvin.
Todo 10 de janeiro. É o dia do aniversário do meu pai, é um dia que a gente sempre monta o boneco. Nesse dia, não tem independente, o boneco começa a corte. E ele vai até 30 de dezembro. Aí, quando é um sábado do carnaval, faz a queima. É como se a queima é esse boneco que já faz, né? Esse ano tá do galo alto. Então foi ele que fez a queima. Ele fez a laje do gigante, né? Porque seria aquela festa que todo mundo conhecia a gente no carnaval. A gente vai fazer ela em julho agora. Em julho, que é o período das festas. É um dia próprio nosso que a gente vai criar aquela festa, de fazer aquele encontro. Vai ser divulgado antes, isso, né? E nós agora criamos, um dia após a festa ali, a gente vai fazer o festival, que é o Festival Capri Boicon, que é o festival de música. Que foi maravilhoso, né? É uma forma nova nossa de, através de uma coisa que começou, mas que a gente falava bem pouco dele, que era o ritmo, que era o nosso tambor, que era o nosso processo, precisando que sempre esteve presente, né? Mas a gente vai amadurecendo isso aí, era um processo. Teve tempo aí que eu ficava até com medo de falar que fazia isso e tal, né? Porque a gente temia que não fosse aceito e tal. E também nós estávamos num processo de amadurecimento. Então agora, como a gente tem a festa pronta, tem um calendário, a gente resolveu, tem o dia que surge o ritmo, tem a brincadeira, tem a experiência que eu recebo turista a qualquer hora, que é acender o turimbó, fazer a roda de capoeira boi-congo, que eu já estou fazendo isso, eu já estou recebendo turista para isso, né? Marca e a gente faz a experiência pelo conhecimento. Então liga lá, liga para a aldeia. Qual que é o telefone lá, entendeu? 984-34-1324. Melhor aldeia Taboca Grande nas redes sociais. A gente fala isso, que a aldeia Taboca Grande na rede social acha fácil. Procura aí que vai encontrar. Arroba Taboca Grande, né? Fez arroba Taboca Grande e acha a gente. Não tem jeito. Botou Taboca Grande vai achar nós. Então, a gente mudou a programação nossa para linkar a questão da experiência turística com as atividades culturais. Então, nossas atividades passam a ser a referência das nossas experiências turísticas, que a gente está começando a preparar. Então, eu já vinha planejando esse reposicionamento. Aí, a pandemia passada, ela serviu para fazer essa reflexão, amadurecer mais isso, reorganizar isso. Nós estamos finalizando agora nossos lugares virtuais, que é o que a gente agora, a partir de dezembro, vamos começar a divulgação. Vamos ter um lugar em que as pessoas vão ficar mais fácil. taquarusul.com vai achar todos os nossos produtos, todos os nossos trabalhos, toda a história, experiência, como comprar o produto e tal. E como eu falei, o passarinho aberto, preso com a gaiola aberta, porque é o seguinte, a pedra já está recebendo, mas ela não recebe mais daquela forma comum, né? A gente recebe agora com guiamento, existe um valor que a gente cobra e tal, um procedimento para poder ir lá. Isso a gente passou a fase, inclusive, mostrar para os moradores, né? Então você já tem aquele morador que procura a gente porque quer ir ver o trabalho feito e tal. Não é mais um lugar tão aberto, né? Não é mais um lugar aberto, é um lugar controlado. Em qualquer hora do dia ou da noite que alguém vai lá, eu vou lá para explicar. A gente ainda está em volta e meia, ainda tem aquele morador que morava aqui, aí tem anos que não vem, quando ele volta aqui, ele resolve ir lá, ele entra para uma cerca, para um outro lugar. A gente vai lá e explica. Felizmente, foi a forma mais fácil que eu achei. Subir lá em qualquer hora do dia ou da noite, tiver alguém que não passou pelo controle, e conversar com a pessoa, explicar para a pessoa. Né? No início, eu ficava nervoso mesmo. No início, eu ficava nervoso. Quem te autorizou a estar aqui? Aí eu comecei a perceber que era a ignorância da gente, né? O cidadão, não sei o que, ele queria subir, ia para lá, ver, todo mundo fala que tem lá, ele queria subir. E ele ia, né? Então a gente passou a dizer, olha, passou a apenas explicar. E, infelizmente, eu ensino, né? Porque, infelizmente, qualquer coisa nesse mundo, só o amor mesmo, só através com a paciência, amor que a gente consegue vencer. E aí ficou mais fácil, as pessoas pedem desculpa, explicam, a gente também não cobra assim. Nós não temos assim um preço diferenciado para morador. É muito complicado eu saber quem é morador, quem não é morador, entendeu? Eu pensei em criar várias coisas, né? O cartão do SUS, o endereço, não sei o quê. Mas não, sabe o quê? Não tem isso não, até porque o produto em si, ele oferece um tipo de experiência, ele já não é para todo mundo. E aquele que quer a experiência e ele não tem a condição, se ele é morador ou não é morador,
a gente dificilmente deixa ele voltar de lá se a gente não conversar e encontra um meio termo para que ele participe da experiência. Então, está sendo o melhor caminho. É isso aí, fica aí a dica. A gente está recebendo para Nascer do Sol, para o Pôr do Sol. Né? A gente não divulga Nascer do Sol e Pôr do Sol porque é complicado, né? Mesmo no período de verão, você vende o pôr do sol, chega lá, o sol esconde a tarde da lua, e aí como é que a gente entrega? Não dá pra ver. Aí a gente fala o nascer do dia e o fim do dia. Se vai ter sol ou não, isso é dar merecimento do cidadão, entendeu? Eu paguei um mico lá com esse negócio de nascer do pôr do sol. E é uma vergonha que dá na gente. Não tem como explicar, porque a cara do bebê, pois é, né? O sol não vem, será que vem? Né? Não vai sair, não sai, rapaz. Quando ele cafifa atrás da lua, não sai mesmo, então parece cachorro amuado. Mas de qualquer forma, a vista lá de cima é maravilhosa, né? Com sol ou sem sol. Com sol é muito mais, né? A gente tem mais uma opção para admirar. Você sabe, olha, eu sou turismólogo, eu fiz turismo, terminei turismo contra a ideia do guia, você quer saber? Olha que loucura. Não podia ser diferente, né, você, eu falava assim, alguém para controlar, chega na cachoeira lá, o cara lá olhando e tal. Menino, sabe quando é que eu fui aceitar isso? Nas experiências que eu tive. Que é tipo assim, vou te dar a experiência do Pedro Paulo. Quando a gente explica para o cliente ali embaixo o que ele vai ter lá em cima, ele já sente a diferença, já fala assim, sabe esse nosso atrativo? Não. Você sabe o que é a experiência de lá? Não, diz que é perto, não sabe o que é perto. Não, não é assim não. Daqui lá o senhor vai a 600 metros. É pertinho, mas é 127 de altura. Nossa, isso tudo? Pois é. O nosso primeiro atrativo é você vencer a sua resistência de chegar lá. Você vai ter que conseguir chegar lá. E o segundo é você agradecer de ter chegado, porque a vista vale a pena. Então o cidadão já percebe, ele já olha para ele assim e já fala, nossa, tá de sandália, não vai poder subir, não sei o que, tarará, é pedra, parará. Então começou o incrível. Eu tenho tido pessoas que chegam lá, volta porque tá de sandália, 2 dias ele aparece de novo e vai, sobe, tem experiência. Igual nós estamos trabalhando, preparando, não vai poder subir sem guia, vai chegar uma hora que a gente não vai permitir subir sozinho. Principalmente o turista. O morador até que a gente vai tentar liberar. Por quê? Por que isso? Porque a gente percebeu que quando ele vai fazendo 2 pessoas que não conhecem, ele acaba um forçando o outro, ele vira um outro tipo de experiência. Aí ele chega lá cansado, vamos dizer o marido com a mulher, e um força o outro já chega nervoso, o outro já chega competindo. Quando a gente faz o guiamento, a gente quebra todas essas coisas. A gente tem um lugar de parar, a gente tem o que contar para ele o caminho, a gente cria uma empatia ali, chega lá, a gente sabe mostrar para ele aonde ele tira aquela foto que ele viu no Instagram. E aí ele vai para lá, mora do local que mesmo é comum, a gente chega lá, o cara pega o celular, bota na cara dele e tira uma foto. O fundo é o chão, entendeu? Quer dizer, ele lá em cima, aqui embaixo, era a mesma coisa, no fundo da serra. Então quando a gente mostra para ele onde que dá aquele macaquinho, ou aquele tipo uma onça, conforme o ano, o dia do ano, ele parece um macaco, um gorilazinho, ou talvez parece tipo um leãozinho. Onde ele tira que aparece ele e o sol, onde ele aparece ele pegando no sol, entendeu? Nossa, ele se sente agradecido, porque eu não via nada disso. Quando ele chega lá, ele não sabe de onde tirar essa foto, não sabe de onde tirar isso. E não é só a pedra que dá fotos maravilhosas. Ao longo do caminho tem fotos mais bonitas ainda. Tem lugares lá que o cara falou, mas só precisava ter vindo aqui. Eu falei, pois é, você nem está no meio do caminho. Então, a experiência nossa, realmente, quando você sobe com o guiamento para lá, é totalmente diferente. Tem uma pessoa daqui que já subiu lá. Quando ela sobe com a gente, ela vê. Quando eu vou guiando, eu mostro para as plantas medicinais que tem ao longo. Já foi tudo trabalhado a trilha por onde as plantas passam. Onde tem as plantas, que a gente para descansar e é onde mostra aquilo que a planta serve. Né? Então, assim, a trilha ela foi mudada, para você ter ideia. Eu mudei ela, gastei um tempão para mudar ela de lugar, para poder passar em alguns lugares que eu conhecia. Por exemplo, tem uma pedra lá que parece assim, é uma cabeça, igualzinho um inca, assim, um índio. Só a cabeça, você encosta, bota a mão assim, na bochecha dele, aí só nesse lugar, quando você põe a mão, que você olha, que você vê que, olha, o cara assusta, mas parece que você está olhando uma pedra, quando você olha nesse lugar, ele parece uma cabeça. E eu mudei a atenção, não precisa ver o sofrimento que foi para poder até lá e fazer a curva, para ela passar lá, só por causa de passar nessa pedra. Então quando o cidadão vai sozinho, ele passa por esse lugar e é apenas uma pedra, ele passa apenas uma árvore. Você entendeu? E com o guia ele vê a experiência. Muda a percepção, então, né?
Muito bacana, a gente cobra um valor lá, nós estamos recebendo mais, o cidadão volta e dá mais pra gente. Sério. Se eu pudesse ficar aqui conversando com você até a noite, né? Porque é tanta coisa, cada conversa é uma coisa nova que aparece. Então aqui com o Mestre Terberg, que está falando um pouquinho do seu ponto de cultura, que na verdade sempre foi um ponto de cultura, não só com esse nome, né? Mas um ponto de referência, né, na cultura aqui do nosso distrito. Infelizmente, a gente tem que terminar, né, essa coisa de cumprir o sistema, a gente tem que respeitar aqui o horário, né, das outras programações. E a gente quer te agradecer muito a presença aqui. Com certeza você será uma pessoa bem ativa aqui na nossa rádio, né, que o cara já ligado à comunicação, além das outras multi que você faz, né, de produção, ator, músico, fotógrafo, cinegrafista, professor, mestre, tudo. Estou recebendo um livro hoje da gráfica, Põe Meus. Vamos vir aqui. Olha aí, fresquíssimo, hein, a novidade. Eu ganhei 9 editais na Lab, sabia? É mesmo? Mas foi tudo de coisinhas assim, ó, pequenininhas. Lançamento do livro, lançamento da nossa revista, lançamento de todo lugar que eu podia, pelos critérios, que eu tinha uma coisa que eu estava planejando fazer, eu coloquei, né? Eu não imaginei que ia ganhar, eu achei que ia ganhar um e tal. E administrar então, assim, tudo isso, né? Felizmente nós estamos lançando agora essas coisinhas que é montando isso. Esse livro ele foi escrito há 24 anos atrás. Olha só. Só que uma parte dele foi dos poemas desses 24 anos pra cá que eu coloquei nele. Lindo demais. Aí, ó, é o livro, uma performance de como lançar o livro, entendeu? Então, assim, é o livro e o espetáculo para lançar o livro. Tudo no projeto. Ligado, né? Isso é muito legal. Que bom. E a gente está aqui, vamos ter que finalizar, mas Terberg, obrigada mais uma vez. A gente vai já agendar o próximo, porque você é pessoa, né, cheia de conteúdo, a gente precisa ver o que tem aí dentro dessa caixinha preta, né? Muito obrigada, a gente está aqui cumprindo uma contrapartida do edital Palmas Aldir Blanc, pela DETUC não desculpa, pela Fundação Cultural do Estado, do município, já estou confundindo as iniciativas, né? Também. E a gente tenta cumprir da melhor forma possível essa forma de democratizar as informações a respeito da cultura e da arte aqui no nosso distrito de Itacoaruçu. É isso aí, a gente espera você, ouvinte, no próximo programa. Obrigada! Você acabou de ouvir Cultura e Arte. Informações, dicas e bate-papo sobre o fazer cultural e artístico de Itacoaruçu e região. Canto FM, arte, cultura e meio ambiente. Projeto contemplado pelo Prêmio Palmas Aldir Blanc, Prefeitura de Palmas, Fundação Cultural de Palmas, com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Fundo Nacional de Cultura.